Se você está procurando alguém e não encontrou e já bateu em diversas portas, muito provavelmente essa pessoa procurou no lugar errado. É isso aí. Ela não procurou no lugar certo. Procurar alguém significa saber exatamente qual é os lugares ou quais são os lugares que essa pessoa porventura pode estar. Se você procura um corretor de imóveis, nada melhor do que você procurar ela no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do estado em que ela vive. Se você não achar ali, no COFES. É um dado sensível? Não, é um dado aberto. Ela, afinal de contas, ela pertence hoje a uma classe, a uma categoria. Da mesma forma, se você procurar um dentista, se você procurar um médico, se você procurar um advogado. Procurar, por exemplo, um corretor de imóveis, como eu disse, no CRES ou no CONFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, possa ser que você também os encontre em caderno de imóveis. Possa ser que você encontre eles também em grupos do WhatsApp, em classificados de imóveis e por aí vai. Então, fazer esse tipo de pesquisa, além de ser legal, além de ser muito mais rentável, porque você vai valorizar um pouco mais o seu trabalho na hora de fazer isso, o cliente, você cliente que está querendo contratar alguém, você quer que esse alguém encontre, e de preferência encontre de uma forma legal, né? Dependendo daquilo que você vai utilizar essa informação, ela precisa ser coletada de forma legal. Caso contrário, além de ter nulidade pela justiça, ainda pode fazer com que impute sobre você um processo por invasão de privacidade, por ferir a legislação vigente no país, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí fazendo aniversários de seus 20 e poucos anos. E aí, o que você acha? Se você procura alguém e diz, olha, eu tenho o nome completo dessa pessoa, obviamente você vai fazer com que alguém especialista em Google Hack, usando do termo OSINT, ele vai fazer esse tipo de busca e vai poder ajudar você. Portanto, a partir de agora, quando você estiver procurando por alguém, pense sempre numa possibilidade de contratar um profissional. Sim, é um pouco mais caro do que você pagar 2, 3, 10, 15, 20 reais de uma consulta dessa de banco de dados que nem sempre são atualizados na internet. Mas a segurança de encontrar dados reais é muito maior quando você contrata um profissional que realmente é habilitado. Então, eu aqui faço diversos tipos de pesquisa, inclusive com banco de dados próprio, que eu acho o mais correto. Mas num país onde todo mundo tenta ser empreendedor, muito provavelmente os dados daquela pessoa podem não ser mais um dado sensível, desde que você procure ela nos lugares certos. Outra coisa que você precisa fazer também é procurar pelo conselho da categoria daquela pessoa, vai ajudar muito. Dados sensíveis são aqueles que fala diretamente de uma pessoa, como, por exemplo, encontrar alguém pelo CPF. Mas não significa que você não pode encontrar esse alguém, você não pode usar isso como recurso. Você pode até ter isso e confirmar isso por OSINT, porque se você usar de uma forma legal para provar que aquela pessoa está naquele endereço, nada a justiça tem contra você. Mas se você usar o CNPJ dela para fazer uma busca, além de ser ilegal, provavelmente essa prova vai ser anulada. E aí todo o trabalho que você tinha em mente pode cair por terra, porque não dá para resolver um crime cometendo outro. Nós, detetives particulares, utilizamos dos mais diferentes expedientes legais para buscar a informação sobre a pessoa. Obviamente, existem plataformas com bancos de dados que nos oferecem esse tipo de trabalho. Mas aí você tem que saber se vale a pena ou não, porque de repente é um problema que a pessoa tem, como por exemplo, a regularização de um automóvel. Quando você busca uma pessoa para regularização de um automóvel, muito provavelmente o caminho mais próximo nem sempre é o correto. Mas existem maneiras de você fazer a validação dessas informações. Então, se você estiver procurando por alguém e realmente quer resolver o problema, então aí você tem que procurar uma pessoa pelo lado certo. Eu vou dizer uma coisa aqui. Muito provavelmente as pessoas, quando compraram aquele veículo, deu aqueles dados, são aqueles dados que estão lá registrados no CPF dela. Quando você habilita um celular, você dá um CPF para fazer essa habilitação.
mas não necessariamente significa que aquele endereço é o endereço atual. Por exemplo, hoje eu moro em outro estado. E se você buscar os meus dados, ainda são os dados da capital paulista. E por que acontece isso? Porque lá na operadora eu tenho o poder de dizer não, o banco de dados está aí, mantém ele. E isso acontece nos mais diferentes sistemas que existem por aí. Então as pessoas não têm a obrigação de fazer com que esses dados sejam atualizados, a menos, claro, que ela vai fazer um financiamento. Pode ser numa Casas Bahia da Vida, pode ser, por exemplo, na aquisição de um automóvel ou mesmo nos programas habitacionais. Aí, nesse caso, as pessoas têm que dar o endereço onde ela mora. Uma outra coisa que faz com que as pessoas mudem os seus dados é quando ela está doente, ela vai precisar de um setor médico e ela vai ter que ser tratada num município ou em outro estado. Tudo bem que o SUS é a nível nacional, mas só para você ter uma ideia, cada cidade tem o seu próprio banco de dados sobre as pessoas inscritas no SUS. E ali só são atendidos na rede municipal de saúde, que pertence ao SUS, caso o cadastro dele esteja no município. E aquele dado, ou os dados sobre ele, vai ficar exatamente na unidade básica de saúde mais próxima da onde ele mora, portanto, no bairro dele. Mesmo numa região como, por exemplo, numa cidade que tem lá 60 bairros, não são todas as UBSs que vão ter acesso às informações daquele prontuário daquele paciente. Somente a UBS que aquele endereço está mais próximo. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas com o número do cartão do SUS eu não saberia? Não, porque essa informação também, ela é uma informação que ela é sigilosa e pertence somente aos profissionais de saúde que vão cuidar daquele paciente, os outros não teriam necessidade. Então, portanto, a partir de agora, quando você quiser fazer a busca por pessoas, é importante que você consiga um profissional que saiba tratar de cada um dos dados e aonde buscar essas informações. Não adianta simplesmente passar um CPF, passar um nome e achar que vai ter o retorno disso. Se você ver os comentários, por exemplo, nos meus vídeos, você vai ver que a maioria deles tem êxito. Uma certa ocasião eu tirei esses comentários porque outras pessoas utilizavam desse expediente para tentar fazer um spam sobre o meu trabalho, querendo fazer ali uma escada para vender o seu serviço. E se eles fizessem bem feito, eu até não ligaria. O grande problema é que depois eu recebia reclamações de que essas pessoas não estavam atendendo bem, não resolviam os seus problemas e ainda usavam do meu canal para fazer isso. Então, caso você precisa realmente entrar em contato comigo, pode deixar nos comentários, não tem problema. Atualmente eu estou revisando aqueles comentários que são spam e retirando ali da plataforma exatamente para isso. Mas está aqui, tanto no perfil como também em cada um dos vídeos eu deixo o meu telefone de contato para que você fale comigo. Nós fazemos a localização de pessoas para os mais devidos fins sobre os meios legais que existem pelas ferramentas de OSINT que utilizamos hoje para fazer as maiores buscas e trazer para você informações mais consistentes possível. Eu sou o Detetive Quental e meu telefone é 35-98711-8556. Claro, se o teu problema é preço e você procura preço e que é um preço bem acessível, talvez não seja o meu. Aí você vai ter que recorrer a esse tipo de profissionais. E depois, quando você não encontrar, eu sei que você vai voltar aqui para que a gente atualize esses dados. Aí, quem sabe, a gente faz negócio. De qualquer forma, estarei à sua disposição quando assim precisar. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.